Salve, salve, meu ninja! Vamos iniciar agora o módulo de Teoria da Contabilidade. Nossa senhora, Oswaldo, não sei nada de contabilidade. Calma, respira, vai. Vamos iniciar do mais absoluto zero. Vamos fazer um trato aqui nós aqui agora? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer de conta que ninguém sabe de nada de contabilidade. E vamos iniciar profundamente do zero, fazendo de conta que ninguém sabe de nada e a gente vai subindo os degraus. Que tal se a gente fizer dessa forma? Então, ó, se você não sabe nada de contabilidade, anota tudo, porque eu vou dar a base agora, tá? Se você já tem um conhecimento um pouquinho mais aprofundado, eu vou pedir para você ter um pouquinho de paciência agora. Não pule essas aulas, porque esses aspectos teóricos a banca gosta de cobrar na prova. Então, o que eu vou dizer aqui para você vai ser importante para a tua aprovação. Então, vamos juntos, a partir de agora, construir o caminho da tua aprovação, iniciando aqui pelo módulo de Teoria da Contabilidade. A gente vai na maratona, tá? Teoria da Contabilidade, Contabilidade Geral e Normas Brasileiras de Contabilidade. Essas três disciplinas são as cruciais, são as mais importantes. O mais importante por quê, Oswaldo? Por um simples motivo, porque essas disciplinas elas não caem, elas despencam na prova. Então a gente tem que ter todo o carinho, toda a dedicação, todo o empenho do mundo nessas três disciplinas, porque elas vão garantir a tua aprovação no exame de suficiência. Veja bem, não estou dizendo que as outras disciplinas não sejam importantes, não estou dizendo aqui que você tenha que deixar de estudar as outras disciplinas, mas essas aqui você tem que ter um carinho, uma dedicação muito maior em relação às outras, que a gente também vai ver ao longo do curso. Tudo bem? Fechado? Combinado? Então a partir de agora, fecha o WhatsApp, desliga o Facebook, sai do Instagram, bota o celular no modo avião e vamos juntos iniciar aqui os estudos de agora. Beleza? Vamos lá. Vamos aqui no nosso materialzinho aqui, ó. Gente, nós vamos iniciar aqui o nosso módulo 1, aqui, ó, Teoria da Contabilidade, e a gente vai ver aqui os nossos aspectos introdutórios da contabilidade, ó. Então vamos aqui, ó. Frase do dia, frase do dia. Olha o que a frase está dizendo pra gente. Quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Gente, a partir de agora você está proibido de mimimi. Você está proibido de se vitimizar. Você não é a vítima, você é a solução. Então, a partir de agora, o que é que você vai fazer? Ao invés de você reclamar dos problemas, vamos atrás de encontrar as soluções. Não vamos focar no problema, nós vamos focar aqui na solução, que é a tua aprovação no exame de suficiência. Então, toda força, toda determinação, toda força de vontade para a gente ir firme até o final e conseguir encontrar o teu nome lá na lista de aprovados. Muito bem. Então, voltando aqui no nosso material, o que a gente vai ver aqui agora? Nessa unidade 1 do primeiro capítulo, a gente vai ver os aspectos introdutórios, onde a gente vai ver a parte de conceituação, o objeto, o objetivo, finalidade e alguma evolução histórica que envolve a parte de contabilidade que o examinador gosta de cobrar. Pois bem, então vamos lá. Na parte conceitual, Oswaldo, o que é contabilidade, cara? Ó, a contabilidade é uma ciência que estuda e pratica as funções de orientação, ó, de controle e de registro relativo à administração da administração econômica. Como assim, Oswaldo? Veja, existe um negócio chamado dado e existe um negócio chamado informação. Veja, se eu chego aqui para você e digo assim, ó, 4,5. 4,5, aí você olha para mim e diz, tá, Oswaldo, 4,5. 4,5 significa o quê? Veja que você não consegue tomar uma decisão, você não consegue criar nenhuma perspectiva sobre esse número. 4,5 não significa nada. Agora, se o teu professor na faculdade chegar para ti e dizer assim, ei, 4,5 foi a média geral que a sala tirou na minha prova. Ferrou, né? Aí você pensa, vale a minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, meu Jesus amado, e agora? O que eu tenho que fazer? Vou ter que estudar mais, vou ter que fazer alguma coisa, enfim. Perceba que esse número, ele mudou o cenário e a partir dele você tomou uma série de decisões. Você conseguiu tomar decisão, analisar aquele dado. Então, a partir do momento que você tem algo que de forma isolada não significa nada, você tem um dado. E quando você trata aquele dado e você consegue tomar uma decisão sobre ele, a transformação desse dado em algo palpável para a tomada de decisão é o que a gente chama de informação. E é exatamente isso que a contabilidade faz. Ela transforma um dado em informação capaz de ser útil para a tomada de decisão. Por isso que ele coloca aqui a palavra, ó, orientação. Orientação para quê? Exatamente para transformar o dado em informação.
para gerar orientação para tomada, para tomada de decisão. Olha que lindo, né? De decisão. Que legal. A ciência que estuda e controla o patrimônio. Patrimônio, Oswaldo, é lá na frente, guarda aqui, ó, só a título de conhecimento. Lá na frente a gente vai aprofundar isso. Você vai ver um cara chamado balanço patrimonial, onde esse balanço ele é dividido em ativo, passivo e patrimônio líquido. Muito bem. Oswaldo, o que é ativo, passivo, patrimônio líquido, demonstração contábil, balanço patrimonial? Oswaldo, o que é isso, cara? Calma. Só aquecendo o cérebro, eu vou explicar isso para você lá na frente. Por enquanto, eu só preciso que você saiba que a contabilidade vai controlar o patrimônio, tá? E esse patrimônio são as demonstrações contábeis. A gente vai ver lá que uma das formas de controlar o patrimônio é por meio das demonstrações contábeis. Então a gente vai ver essas demonstrações contábeis lá na frente. Por enquanto eu só preciso que você saiba disso. Calma, sossega o coração. Vamos passo após passo, devagarzinho, que a gente vai chegar lá. Tudo bem? Beleza. Então continuando aqui, ó. A ciência que estuda e controla o patrimônio, objetivando representá-lo graficamente, evidenciar suas variações, estabelecer normas para a sua interpretação, análise e auditagem, e servem de instrumento básico para a tomada de decisão. Isso aqui é fundamental, para a tomada de decisão de todos os setores, direta e indiretamente envolvidos na empresa. Muito bem, então a gente já sabe aqui, ó, que a contabilidade ela serve para orientação, que ela serve aqui para a tomada de decisão, para poder controlar esse patrimônio, para que os investidores, para que os usuários da informação contábil, para que eles possam tomar decisão com base nas informações apresentadas aonde, Oswaldo? Nas demonstrações contábeis. Muito bem? Então, continuando aqui no material, vamos para frente. Qual é o objeto? Qual é o objeto da contabilidade? O objeto da contabilidade é o patrimônio da entidade. Espera aí, Oswaldo, volta lá, ó. Aqui a gente viu o conceito, né? Para que serve a contabilidade, né? Então ela tem a função de orientação, controlar o patrimônio. Muito bem. Quando a gente vem aqui para o objeto da contabilidade é o patrimônio. Sendo o objeto de estudo da contabilidade o patrimônio, então ela irá analisar, controlar e apresentar os resultados dos componentes do patrimônio, que são quem, ó? Ativos, passivos e o patrimônio líquido que a gente viu lá. Oswaldo, esses três caras estão aonde? Para cá, ó. Elas estão lá no balanço, patrimonial. Muito bem. Muito bem. Seguindo em frente, Oswaldo, e a finalidade da contabilidade? Para que ela serve, né? Ó, produzir informações por meio das demonstrações contábeis, ó, que sejam úteis. Para que, Oswaldo? Para a tomada de decisão. Olha aqui o nome que ele utilizou, ó, para produzir o quê, ó? Para produzir informação. Gente, lembra lá que eu falei para você? Eu disse para ti, ó, que a contabilidade trabalha a transformação do dado em informação. Então lembra que a contabilidade vai pegar aquele cara que de forma isolada não significa nada, mas quando você trabalha aquele dado de forma que ele seja útil para a tomada de decisão, quando você consegue interpretar aquele número, você transforma um dado em informação. Então beleza, ó. Então aqui, ó, dado, aqui o dado e aqui a informação. Quando eu consigo tratar esse dado aqui, ó, e eu consigo tomar decisão, então eu entro na informação. Oswaldo, peraí, me dá um exemplo. Outro exemplo, né? Então vamos lá. Suponhamos que eu chego para você e digo 4 milhões. Oswaldo, eu tirei 4 milhões de faturamento. Isso é bom ou isso é ruim? Eu não sei. Lá na frente a gente vai ver um negócio chamado de característica qualitativa da comparabilidade. E aí a gente vai entender lá na frente, ó, só aquecendo, tá? A gente vai ver isso lá na frente. Eu estou só mostrando os conteúdos, a gente vai aprofundando devagarzinho ao longo do tempo. Então, sossega o coração. Veja, quando a gente vê lá a parte de comparabilidade, você vai entender que para que eu possa analisar uma informação, eu preciso ter um parâmetro. Então, se eu digo 4 milhões, bom, como é que eu vou saber se esses 4 milhões, se isso é bom ou se isso é ruim?
Não sei. Eu tenho que comparar. Então eu vou pegar meu faturamento do mês passado, ou vou pegar meu faturamento do ano passado, e vou comparar esses dois caras. Para quê, Oswaldo? Para poder saber se eu estou bom ou se eu estou ruim, se eu estou bem ou não. Então entenda, a partir do momento que eu digo para você, ei, 4 milhões foi meu faturamento, mas no ano passado eu tive um faturamento de 1 milhão, então significa dizer que 4 milhões é bom. Agora, a partir do momento que eu digo assim, ei, Oswaldo, faturei 4 milhões, só que meu faturamento no ano passado foi 15. Opa, então peraí, 4 milhões foi péssimo, né? Então, para que você possa tomar suas decisões, você precisa ter um parâmetro de análise, uma comparação. Que isso lá na frente, a gente vai chamar isso de característica qualitativa. E a gente vai entender isso, que ela é uma característica qualitativa de melhoria chamada de comparabilidade. Não precisa você anotar, tá? Então, só segura aí o coração que no futuro a gente vai estudar isso daí. Tudo bem? Beleza? Show de bola. Então, vamos lá. Ó. Então, aqui, ó, eu preciso de informação para tomar a decisão e eu preciso de um negócio chamado de comparabilidade, né? Muito bem. Chega a estar escorregando aqui para baixo, né? E a gente vai ver que a característica qualitativa, né? Nós vamos ter uma característica qualitativa, né? Que a gente vai chamar isso lá na frente, no futuro, de característica qualitativa de melhoria. E as fundamentais, essa aqui vai ser uma de melhoria, chamada de comparabilidade. Muito bem. As demonstrações contábeis são elaboradas e apresentadas para os usuários externos em geral. Ó. Epa! O que foi, Oswaldo? Olha para cá, tem um coração, ó. Tem um coração bem aqui, ó, tá vendo? Gente, toda vida que tem um coração significa dizer que isso aqui tem uma grande possibilidade de cair na prova. Olha para cá, ó, o usuário geral, não é o usuário específico. O examinador vai chegar lá na hora da prova e vai trocar aqui, ó. É correto afirmar que as demonstrações contábeis são elaboradas e apresentadas para os usuários específicos? Resposta: não. Não por quê, Oswaldo? Porque eu não faço para uma pessoa pontual a demonstração contábil. Eu faço as demonstrações contábeis. Aqui a gente está falando do CPC, né, dos pronunciamentos contábeis, especificamente no CPC 00, que é a estrutura conceitual básica. E na estrutura conceitual básica, ele vai falar para a gente que as demonstrações contábeis, quando vão ser publicadas, isso é para quem? É para o usuário interno ou externo? Resposta: para o usuário externo. É para quem está fora. E é para qualquer usuário, Oswaldo? Resposta: sim. Não é para um usuário específico, é para um usuário em geral. Então, qualquer pessoa que utilize as demonstrações contábeis para fins de tomada de decisão, que daqui a pouco a gente vai chamar esse cara de usuário da informação, esse usuário da informação é o cara que vai tomar as decisões com base no dinheiro que ele tem, para poder aplicar ou deixar de aplicar, investir numa empresa, em outra. Isso é o que a gente chama de usuário em geral. Então, cuidado na hora da prova para o examinador não trocar o nome e não dizer que é usuário específico. Não é usuário específico, é usuário em geral. Muito bem. Ainda sobre o usuário, a gente tem que entender que nós temos os usuários externos, para fins de publicação das demonstrações contábeis, e nós temos usuários internos também, né? Então veja, esse usuário interno aqui, ó, quando para fins de publicação das demonstrações contábeis, eu já expliquei, né? Muito bem, então que o usuário externo, ok. E o usuário interno? Quando para fins de administração interna. Ó. Então aqui vai ter os sócios, os diretores, os administradores, os gestores, os coordenadores. Então todo mundo que está dentro da empresa, que também utiliza as demonstrações contábeis para fins de tomada de decisão, eles são chamados de usuários internos. Pronto, ó. Além dos usuários, olha aqui, ó, aprofundando um pouquinho mais, a gente tem os usuários internos e nós temos os usuários externos, que eu acabei de explicar para vocês aqui, né? Ó. Aqui o usuário interno, quando para fim de publicação, não, o externo, né, que é para fim de publicação, e o interno, quando para fins de administração. Ó. Então vem aqui os sócios, os administradores, os gestores, os coordenadores, né? Muito bem. Aprofundando um pouquinho mais aqui o assunto, ó, nos usuários externos, nós temos aqui os primários e temos os secundários. Ó. Tá aqui os secundários. Ó. Então cuidado, porque quando a gente trabalha o usuário interno, a gente vai falar aqui, ó, dos investidores, dos acionistas, preferenciais e credores por financiamento. Quando a gente fala de usuários externos, a gente está relacionando, ó, a clientes, a fornecedores, sindicatos, governos e a sociedade em geral. Então, cuidado, gente, porque na nossa cabeça a gente lembra normalmente que a gente tem os usuários internos e os usuários externos. Até aí, acredito que seja fácil da gente entender.
O problema é, e se o examinador quiser pegar um pouquinho mais pesado? E se ele perguntar os tipos de usuários externos? Aí é onde pega aqui o problema. Porque no usuário externo, a gente tem o primário e a gente tem o secundário. Muito bem, tá dada a dica. Guarda isso aqui no coração, ó. Tá aqui o coraçãozinho, ó. Rosado, o que é esse coração aqui, ó? Toda vida que tiver um coraçãozinho na prova, no nosso material, significa dizer que é uma questão muito propensa de cair na prova. Muito bem, falamos sobre o conceito da contabilidade, falamos sobre o objeto da contabilidade, agora nós vamos entender o objetivo da contabilidade. Cuidado para não confundir esses termozinhos na prova. O objeto da contabilidade é o patrimônio. Cuidado para não confundir com o objetivo da contabilidade, tá? Então vamos lá, ó. Olha para cá. As demonstrações contábeis, voltando aqui no nosso material, ó. As demonstrações objetivam fornecer informações que sejam úteis na tomada de decisão aqui, ó, econômica e avaliações por parte dos usuários em geral, gente. Ó, cuidado para o examinador não querer te confundir na hora da prova e colocar o usuário específico. Tá errado, né? Ó, não é o usuário específico. Ó. Não tendo o propósito de atender finalidade ou necessidade específica. Tá aqui, ó, de determinado grupo de usuários. Gente, a própria norma, o próprio pronunciamento contábil já está deixando isso claro. Então, lá na hora da prova, presta atenção para a banca não chegar para você, para o nosso examinador não chegar lá e dizer: ei, é correto afirmar que as demonstrações contábeis são elaboradas para os usuários específicos? Resposta: errado. Errado por quê? Errado porque não é usuário específico, é usuário em geral. Muito bem. E aí os usuários da informação, de novo, né, investidores, financiadores, credores, né? Então vai para o grau de hierarquia. O relatório contábil financeiro são elaborados para os usuários que têm um conhecimento razoável do negócio. Isso aqui é importante, ó. Isso aqui é importante. Importante por quê, Oswaldo? Porque se eu estou elaborando a demonstração contábil, eu tenho que partir do princípio de que o usuário da informação tem um mínimo de discernimento sobre o assunto. Então entenda, cada profissão vão existir termos técnicos. Por exemplo, se você for lá para o campo da medicina, da biologia, é comum o cara chegar lá e dizer: ei, como é que tá aí o ácido desóxido-ribonucleico? Você fica: hã? Ácido desóxido-ribonucleico? O que é isso, Oswaldo? Ei, as briófitas, pteridófitas, gimnosperma, complexo de Golgi, lisossomos, não sei o quê. Oswaldo, o que é isso? Eu sei lá, eu lembro que eu estudei nisso para quando eu fui fazer o vestibular. Para mim não é algo óbvio, mas para quem trabalha no ramo da saúde, com certeza isso vai ser termos técnicos que são de fácil compreensão. O fato é, quando você vai publicar uma demonstração contábil, você vai partir do princípio de que o cara que vai analisar aquela demonstração contábil, ele sabe, ele tem uma base da informação que está sendo passada. Então eu não preciso ocultar uma informação pelo fato de ela ser específica demais, tá? Isso já foi questão de prova. Então é correto afirmar que devido ao alto grau de complexidade do fato ocorrido, para que não cause transtornos para efeito de publicação das demonstrações contábeis, é correto afirmar que esse dado ele precisa ser retirado das notas explicativas. Oswaldo, o que é nota explicativa? A gente vai ver isso lá na frente, quando a gente for trabalhar o módulo de demonstrações contábeis. A nota explicativa também é uma demonstração contábil, assim como o balanço patrimonial. A gente vai ver isso lá na frente, tá? Sossega o coração, eu estou só aquecendo aí para você, tá? Então entenda, tenho que partir do princípio de que o usuário da informação tem um mínimo de discernimento sobre o assunto. Oswaldo, se ele não tiver, ele vai ter que contratar alguém que tenha por ele, para que ele possa analisar, traduzir para o português aquela informação para mim e eu possa tomar uma decisão se eu vou fazer alguma coisa ou não em termos de investimento naquela empresa, por exemplo. Tudo bem? Então, voltando aqui no material, para frente. Oswaldo, faz um resumo aí do que a gente viu até agora. Então, a gente viu que a contabilidade ela tem um objeto. Qual é o objeto da contabilidade, Oswaldo? É o patrimônio. Muito bem. A gente viu o objetivo da contabilidade. Qual é o objetivo? É controlar esse patrimônio. Cuidado para não confundir na hora da prova objetivo com objeto. Ó. O objeto é o patrimônio. O objetivo é controlar esse patrimônio. E a finalidade, Oswaldo? A finalidade é fornecer informações para a tomada de decisão para os usuários, né? A gente viu que esse usuário ele pode ser interno, como ele pode ser externo, né? Muito bem. E a finalidade econômica é o resultado, né?
A empresa ela quer din-din no final do período, ela quer resultado. Entenda, gente, que esse resultado, vou colocar bem aqui em cima, ó, ele pode ser um lucro, como ele pode ser um prejuízo, né? Ele pode dar lucro, como pode dar prejuízo. Resultado é quanto eu vou gerar no final do período. E esse resultado ele pode ser bom, como ele pode ser ruim, né? Então, se eu tiver um resultado bom, significa dizer que eu estou tendo lucro. Se eu estou tendo um resultado ruim, significa dizer que eu estou tendo um prejuízo. Tudo bem? Ok. Ruim no sentido de ser abaixo de zero, tá? Porque ruim também pode ser um decréscimo, né? Então, eu podia ter um lucro de 5 milhões e passar a ter um lucro de 1 milhão. Eu tive um resultado ruim também, mas não significa dizer que foi um prejuízo. Prejuízo significa dizer abaixo de zero e lucro significa dizer acima de zero. Tudo bem? Beleza. Oswaldo, técnica contábil. A gente vai ver isso lá na frente, ó. Escrituração. Lá na frente a gente vai ter um módulo de lançamentos contábeis, ó. De lançamento contábil. Então, a gente vai ver lá na frente que existem cadê? Aqui. A gente vai ver lá na frente que existem fatos contábeis que eles precisam ser registrados por meio de escrituração. Oswaldo, como assim, Oswaldo? Peraí, ó. Toda operação que a empresa tiver, uma compra de um imóvel, uma venda de um imóvel, a compra de um estoque, a venda de um estoque, pagamento de salário, tudo isso são operações que precisam ser registradas, precisam ser escrituradas. É um termo técnico para dizer um registro contábil, tá? Então a gente vai ver isso lá na frente, quando a gente for ver o módulo de lançamento contábil, que é a técnica chamada de escrituração. Tudo bem? Beleza. O campo de aplicação é a entidade. Muito bem. E qual é o tipo? A contabilidade é de que tipo? Ela é uma ciência social. Olha uma pegadinha boa para poder cair na prova. Gente, é correto afirmar que a contabilidade é uma ciência exata, é uma ciência biológica, é uma ciência política? Resposta: não, ela é uma ciência social. Cuidado para não confundir, o examinador vai querer botar uma pegadinha para você na hora da prova, para te induzir ao erro e dizer que a contabilidade é uma ciência exata. Ela não é uma ciência exata, porque tudo é interpretativo. Eu não posso dizer, o mesmo número na minha visão pode ser bom e na sua visão pode ser ruim. Então não posso dizer que isso é uma ciência exata, tudo bem? Porque o número ele é muito relativo. Se ele vai ser bom ou se ele vai ser ruim, vai depender do parâmetro de comparação e da expectativa que você tinha em relação a algo. Então ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência social, tudo bem? Voltando aqui no material, continuando, vamos ver um pouquinho agora sobre a parte de evolução histórica da contabilidade. Olha aqui, ó, nós temos aqui, ó, a contabilidade no mundo antigo. No mundo antigo, ela vem das primeiras civilizações e segue até o ano de 1202, período da era cristã, marcada pelo líder Abaci, da autoria do Leonardo. Muito bem, muito bem. Oswaldo, mas o que é importante mesmo? O que é importante mesmo está aqui, ó, na contabilidade do mundo medieval, que vai do período de 1202 da era cristã e vai até 1494. Por que, Oswaldo? Porque ela foi marcada pela criação do método das partidas dobradas, ó. O método das partidas dobradas foi criado por esse cara aqui, ó, chamado de Frei Francisco Luca Pacioli, chamado de Frei Luca Pacioli. Muito bem. Vou já explicar um pouquinho mais sobre o Pacioli, tá? Na contabilidade do mundo moderno, período que vai de 1494 até 1840, com o aparecimento da obra La Contabilitate, que foi de autoria do Francisco Villa, premiado pelo governo da Austrália pela obra marcada na contabilidade, ó, marcante na contabilidade. Esses aqui são menos importantes, tá? Esse aqui e esse aqui. Mas esse aqui do mundo medieval, marcado lá pelo método das partidas dobradas do Frei Luca Pacioli, eita, esse aqui merece um coraçãozinho aqui, ainda merece ser flechado aqui, né? Ó, botar uma flechazinha aqui, ó. Entrando aqui, ó, a parte da contabilidade do mundo científico, né? Ainda na continuação
da evolução da contabilidade é um período que vai de 1840 e que vai até os dias atuais. Atualmente, as normas internacionais de contabilidade representa o próximo nível da contabilidade, porque ela padroniza para que esta ciência possa ser interpretada independente do país onde a informação é produzida, atentando aos anseios do mundo globalizado. Gente, aí é onde a gente entra na parte do IFRS, as normas internacionais de contabilidade. Para que isso, Oswaldo? Por um simples motivo. Quando a gente fala de padronização das demonstrações contábeis, é para que o usuário que está lá na China, ela possa analisar aquela demonstração contábil com o mesmo parâmetro do cara que está na Noruega, do cara que está nos Estados Unidos, do cara que está na França, enfim. Se toda a demonstração contábil for elaborada com um parâmetro diferente, eu vou trabalhar 2 pesos e 2 medidas. Então eu não vou conseguir comparar o resultado que a empresa no Brasil tem com o resultado que uma empresa tem na França, por exemplo. Porque elas são elaboradas com parâmetros diferentes, com estruturas diferentes, com layouts diferentes. Então eu não vou conseguir comparar o resultado de uma empresa com outra. Então peraí. Então vamos padronizar a forma e os critérios de elaboração das demonstrações contábeis. Aí onde vem o IFRS, em termos internacionais, e os CPCs, que é o Comitê de Pronunciamento Contábil, que faz a tradução disso e a criação dessas normas para efeito de normas internas, né, para o Brasil. E aí cada órgão regulamentador vai pegar esse CPC e vai transformá-lo em uma norma, né, que ela vira NBCTG, as Normas Brasileiras de Contabilidade. Tudo bem? Beleza? E aí, gente, na parte da evolução histórica da contabilidade, a gente vai ter que enfatizar um pouquinho mais a parte do Frei Luca Pacioli, porque essa parte ela é mais importante, ela cai na prova com mais frequência, é um tema mais palpitante, porque ele é onde teve o marco da contabilidade. Então esse vai ser o tema da nossa próxima aula. A gente vai dar continuidade com o Frei Luca Pacioli na nossa segunda aula desse primeiro módulo. Beleza? Então segura as pontas aí que daqui a pouco a gente volta. Um grande abraço, bons estudos e até daqui a pouco.